A graça e a paz, queridos irmãos, aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa. Estamos hoje aqui para mais um vídeo e compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E o tema de hoje é fé para curar a si próprio. Quando o assunto é cura divina ou milagre divino para si próprio, geralmente as pessoas elas têm a cura divina como um bilhete da loteria, como uma mega-sena. Por exemplo, o que você faria se você ganhasse na mega-sena acumulada 200 milhões de reais? Com certeza você mudaria a tua vida e muitas áreas da tua vida seriam resolvidos, muitos problemas. Você pagaria todas as dívidas, você poderia comprar uma casa, você poderia comprar um carro novo, você iria abençoar o profeta, aleluia. Muitas coisas você poderia fazer, mas geralmente a gente pensa assim, a mega-sena, ou melhor, o prêmio da loteria, ele é verdadeiro, ele existe, realmente quando alguém ganha, muda a vida da pessoa, mas isso sempre vai acontecer com o outro, nunca é conosco. É exatamente sobre isso que eu quero falar e mostrar para você que o milagre divino, ele é para todos, não só para outra pessoa. E quando a gente fala de milagres e curas, a gente automaticamente lembra de uma palavrinha de duas letras que é fé. E quantas pessoas não já pensaram dessa forma? Ou até já falaram, eu tô com uma enfermidade, eu tenho fé que Deus ele pode curar o outro, mas a mim, eu acho que a minha fé não é o suficiente. Sim, são coisas que eu quero trazer aqui à luz da palavra para que você entenda. Coisas que realmente fazem sentido e coisas que não têm sentido algum e que simplesmente é por falta do conhecimento que as pessoas acabam sofrendo. Veja bem, a palavra de Deus fala, tem uma versão na Bíblia, eu acho que é a NVI, que ela diz assim, se uma pessoa ela tiver com a fé do tamanho de um grão de mostarda, então ela pode chegar e falar e dizer, é um monte, erga-te e vá para colar. E assim vai acontecer. Entretanto, no original ele não está falando do tamanho da fé, ele está falando como a fé. Se você tiver uma fé como de um grão de mostarda, você pode ordenar para que o monte saia de um lugar e vá para o outro. Se fosse o tamanho, então Jesus estaria se contradizendo no dia que Jesus olha para os apóstolos e fala para eles, homens de pequena fé. Realmente você precisa estar com a fé em um determinado nível para que muitos milagres destravem na tua vida. Então você precisa aprender a trabalhar esse nível de fé. Veja bem, eu já tinha me convertido, eu já orava por enfermos, por muitos enfermos, já tinha visto muitos milagres acontecendo nas nossas ministrações. Entretanto, muitas das vezes eu fui fazer cultos de cura e milagres e eu ia doente, eu tinha um problema na minha coluna, que a minha coluna travava e eu ficava dias e dias de cama, não levantava de jeito nenhum na cama. Minha esposa ela tinha que me carregar, me ajudar a ir até no banheiro. E quantas vezes eu fui fazer culto desse jeito, com a coluna travada, e eu me perguntava, eu me cobrava, eu dizia, Deus, por que eu continuo doente? Pior era quando iam pessoas para receber cura com a mesma enfermidade que eu orava por elas eram curadas, iam embora curadas, e eu voltava para minha casa ainda doente, ainda enfermo. E eu orava, eu clamava, eu falava com Deus e dizia, Deus, eu com essa enfermidade, se disserem que eu não tenho a unção de cura, eu contesto, porque tem provas de pessoas que eu orei e foram curadas por causa da unção. Se disser que não é por falta de dom, então eu tenho prova também de pessoas que eu orei e foram curadas pelo dom da cura, pela autoridade, pelo poder, e eu contestando Deus assim. Mas eu perguntava, e por que eu não estou sendo curada? Primeira resposta que o Senhor me deu, a primeira resposta que Ele me deu é que os dons espirituais, eles são entregues a uma pessoa, não é para ela usar ao seu benefício próprio. O dom é sempre para ela usar em benefício da igreja, do próximo. Por isso que se você vê no texto onde vai falar de dons espirituais, também fala de amor como um dom maior.
E esse amor que está falando é amor ao próximo. Então todos os dons estão dentro do amor e é para servir ao outro, ao próximo, não a si mesmo. E aí eu me perguntei, digo, então Deus, para que eu seja curado, então eu vou precisar que alguém que carrega o dom de cura, ele possa vir até mim e orar por mim? Pela lógica seria isso. E sim, seria isso. Entretanto, existe uma outra forma a qual eu poderia conquistar a minha cura. Como? Exercendo a minha fé. Exatamente, pegar a minha fé como de um grão de mostarda, trabalhar ela, fazer ela crescer para chegar ao nível a qual ia destravar esse milagre na minha vida. Às vezes, agora você pode estar se perguntando e falando assim, então eu não tenho fé. Eu quero dizer para você que você tem fé, sim. Todos nós temos fé. Todo ser humano ele nasceu para ter fé. Alguns têm fé que a cura vem através das mãos de um médico. Outros têm fé para que a cura ela venha através de uma oração por um santo. Tem fé que a cura virá através de um trabalho ali da esquina. E a gente tem que respeitar a fé de todo mundo. Mas tem pessoas que têm fé em Deus que Ele pode curar. A questão é, todo ser humano ele foi criado para ter fé. Todo ser humano ele foi feito para ter fé. Só que eu costumo dizer nos nossos seminários que mais importante do que ter fé, ou melhor, mais importante do que ter os dons é saber usar. E isso também vai para a fé. Mais importante do que você ter a fé é você saber usar, é colocar ela em ação para que ela venha destravar isso na tua vida. E veja bem, a nossa fé é crescente. Nós já sabemos isso. Muitas das vezes Paulo ele manda as cartas às igrejas e ele vai dizer o seguinte: vejo que os irmãos têm crescido em graça e em fé. Ou seja, a fé ela é crescente. A palavra de Deus diz, se você tiver a fé como de um grão de mostarda, que apesar de ser pequenininho, se você souber cultivar, ele vai crescer e vai dar frutos. Então a gente sabe que a nossa fé ela é crescente. Então o que fazer para que essa fé ela venha crescer? Veja que a fé ela não é simplesmente um pensamento positivo. Não é você chegar diante do espelho e dizer você tem fé, você tem fé, você tem fé. E de repente daqui a pouco você está sentindo uma dor e diz agora você não está sentindo mais fé, você está sentindo dor. Não é isso. A fé ela não é um sentimento, ela não é um pensamento positivo. Eu costumo dizer que a fé é uma ação. A própria palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Então são as obras que vão fazer essa fé crescer. Existem dois testemunhos que eu acho muito lindo e muito interessante. Um é daquela mulher do fluxo de sangue, que naquela época uma mulher que estava naquela condição, ela era proibida de chegar perto de alguém, de tocar em uma pessoa, porque se isso acontecesse, ela poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E ela foi no meio de todo mundo, no meio da multidão, estendeu as mãos e tocou no manto de Jesus. E ela foi totalmente curada. A questão é que aquela mulher estava com medo, estava com dúvida. Você acha que ela não estava com medo? Se ela não estivesse com medo, ela entrava no meio da multidão gritando, dizendo, Jesus, eu estou aqui, eu quero uma cura. Mas ela sabia que se ela fizesse isso, as pessoas iam condenar ela à morte por apedrejamento. E ao invés de receber a cura, ela seria morta. Mas, mesmo com medo e mesmo com dúvida, ela foi lá e ela foi curada. E Jesus olha para ela e diz assim, vai, pois a tua fé te curou. Se Jesus olha para ela e diz, a tua fé te curou, mas a gente aprendeu que medo é falta de fé, que dúvida é falta de fé. E Jesus olha para aquela mulher com medo, ela com medo e ela com dúvida, e Jesus ainda achou fé nela. Então o que é fé? Antes disso acontecer, um homem chamado Jairo encontrou Jesus quando ele vinha do outro lado do mar da Galileia e pediu para Jesus curar a filha dele, porque a filha dele estava em casa doente. Jesus estava indo para a casa de Jairo quando encontrou com essa mulher. Só que logo depois que essa mulher foi curada, vem os empregados da casa de Jairo e diz para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu.
Você consegue imaginar a cara de Jairo nesse momento? Triste, chorando, desesperado. Toda a esperança dele tinha acabado ali, porque a única esperança que ele tinha era que Jesus chegasse até lá, a filha dele doente, mas viva. Só que ali acabou, a filha morreu. Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, crê somente, porque eu ainda vou na sua casa. Aí a partir daquele momento, Jairo, ele leva Jesus até a casa dele. Quando chega lá, Jesus entra lá na casa, olha e diz: não, ela não está morta, ela só está dormindo, e dá comida para ela, que ela está com fome. Né? Toda história de crente tem que ter comida no meio, né? Então aquela menininha já acordou curada e já acordou crente, aleluia. E aquele Jairo, ele tinha perdido a esperança dele, ele estava chorado, desesperado. E a gente aprende que desespero, choro, falta de esperança é o mesmo que falta de fé. E como que a fé de Jairo fosse suficiente para destravar aquela cura? Veja bem, porque a fé, ela não é um sentimento, ela não é um pensamento positivo, ela não é nada disso. A fé é uma atitude. Aquela mulher, quando ela estava indo na direção de Jesus, a cabeça dela estava pensando negativo, o coração dela estava com medo, ela estava desesperada, mas os pés delas estavam indo na direção de Jesus. Quando ela chegou diante de Jesus, ela estende a mão e toca nele. A fé daquela mulher primeiro estavam nos pés e depois estavam na mão. Foi a atitude que fez a diferença. Isso é fé. O que eu quero dizer para você é que você tem fé. Já se passou mais de 10 minutos e você está me ouvindo parado de frente com a tela do computador, do celular para me ouvir. Isso é fé. A tua fé está crescendo nesse momento. Mas mais importante do que ter uma fé grande, gigantesca, é você saber aonde você vai colocar a tua fé. E aonde você vai colocar a tua fé? A Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele levou duas coisas. E antes de eu te contar isso, quero te contar um testemunho do que aconteceu. Esses dias eu estive conversando com uma pessoa de outro país e ele estava com um tumor na cabeça. Ele tinha perdido já os movimentos e a história era complicada. Um tumor muito grande na cabeça. E eu contei exatamente para ele isso que eu estou falando para você. Quando ele entendeu isso, ele foi totalmente curado daquela enfermidade. A palavra de Deus diz que Jesus levou duas coisas naquela cruz. A palavra de Deus diz que Jesus, momentos antes dele ser preso para ser crucificado, ele estava orando e ele começou a suar. E o suor de Jesus se fez como grandes gotas de sangue. Por que se fizeram grandes gotas de sangue? A Bíblia diz que Jesus levou naquela cruz, a primeira coisa foi as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele se fez maldito para que nós não fôssemos castigados por isso. Jesus, ele levou a culpa por nós. Então, ele levou naquela cruz o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todas as pessoas no mundo. Então, se você está nesse momento pensando, estou com uma enfermidade, essa enfermidade foi por conta do pecado, no momento que você abrir a tua boca e disser: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, naquele mesmo momento, ele vai dizer para você: eu já te perdoei há 2018 anos atrás. A segunda coisa que Jesus levou naquela cruz foram as enfermidades. Quando a Bíblia diz que Jesus, o suor dele se fez como grandes gotas de sangue, é porque naquele momento todas as enfermidades estavam indo para o corpo de Jesus. Não era só uma dor de cabeça, mas aquele tumor que aquele homem tinha na cabeça, aquele câncer que ele tinha na cabeça, Jesus levou ali naquela cruz. E quando eu falei isso para aquele homem, ele entendeu isso. E uma vez que ele entendeu isso, então o tumor sai da cabeça dele e vai para onde? Para o corpo de Jesus, que é onde deve estar. E eu quero que você coloque a tua fé em ação. Não que você seja curado através da minha oração, mas que nesse momento toda a enfermidade que você está carregando, ela saiu de você, ela não tem que estar no teu corpo e que vai agora para o corpo de Jesus. Quando você entender isso, imediatamente a tua cura será conquistada. Querido, você tem fé para conquistar mais do que você possa imaginar. A fé que o Senhor te deu quando você nasceu, ela cresceu no momento em que você confessou Jesus e ela está em crescimento mais ainda no momento que você está assistindo esse vídeo.
Amém, querido? Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, compartilha com todos os teus contatos. Eu te garanto que através desse vídeo muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas, o poder do Senhor vai alcançar muitas pessoas. Quero te pedir mais uma coisa, clica aí, se inscreve no nosso canal e dá um like, assim você nos ajuda a propagar o Evangelho e o nome de Jesus por todos os lugares. Um beijo e até a próxima. Mais uma coisa que eu quero te convidar, você quer aprender mais acerca dos dons espirituais, da unção do Espírito Santo, acerca do reino de Deus? Nós temos uma escola de cura e avivamento, onde nós ensinamos toda segunda-feira às 8 horas da noite, eu entro ao vivo para ensinar esses segredos para você de forma detalhada e profunda. É gratuito, se inscreve, é www.curaeavivamento.com.br, ok? Te aguardo lá.